Mas você há pouco dizia-me, ainda antes de começarmos aqui o podcast, algo que eu acho que é legítimo todas as pessoas terem bem presente. E você dizia mais ou menos assim, que se nós, quando digo nós, a igreja, não é? A voz da igreja se silenciar ou se não se levantar, nós corremos o risco, dizia você, de perder a próxima geração. Você tem isso como uma convicção ou é... Eu tenho duas convicções. A primeira é de que a Igreja de Cristo jamais será destruída e que as portas do inferno não vão prevalecer nunca contra a Igreja de Cristo. Mas Deus deu-nos a missão de cuidarmos dos nossos filhos, de educarmos os nossos filhos, de criarmos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, certo? Amém. Então, se nós não fizermos isso em casa, lá fora, os ímpios farão outra coisa. E quando eu falo nos ímpios, estou a falar das pessoas que não têm fé. Não estou a falar conhecem a Deus. De pessoas más nem de pessoas boas. É pessoas que não conhecem Deus, que não têm fé. Exato. E sim, perderemos a próxima geração, porque aquilo que está a ser oferecido a esta geração é um ideal de que eles podem ser tudo o que quiserem, menos aquilo que eles são de facto. Portanto, sim, a próxima geração perder-se-á e a Igreja sofrerá os efeitos disso também. Mas, repito, a Igreja de Cristo jamais terá fim. Até que Cristo volte para a buscar, ela não terá Isso é certo, não é? É certo. Mas eu li li várias, não é? Mas li uma em que você, indo ao encontro do que acabou de dizer, que você diz que o alvo são as crianças. O alvo são as crianças, é verdade. E é muito curioso, porque quem conhece as Escrituras, não é? Lembra-se o que é que aconteceu antes de Moisés, o libertador do povo hebreu, não é? O que é que aconteceu antes dele nascer? Foi dada uma ordem pelo faraó, no sentido de que todos os rapazes, não é? Filhos dos hebreus fossem mortos. Certo? Graças a Deus as parteiras não obedeceram à ordem. E Joquebede, a mãe de Moisés, teve a ideia, não é? Inspirada por Deus, certamente, de o colocar naquela cestinha de juncos, não é? E ele foi exatamente ter a casa de quem? Faraó. Da filha de Faraó, não é? De Faraó. E depois ele liberta o povo do Egito. Há um outro momento na história da Bíblia em que as crianças são perseguidas e mortas, que é quando Jesus Cristo nasce. Certo. E é dada uma ordem para que todas as crianças, 2 anos para baixo, fossem mortas. Todos os rapazes, não é? Certo. E neste momento nós estamos com um sistema, com uma agenda, cujo alvo principal são as crianças. Desta vez não estão a dizer para matar literalmente as crianças, se bem que milhões delas estão a ser mortas no ventre materno, mas sim para que elas sejam amputadas. E nunca mais sejam pessoas normais durante toda a sua vida. Portanto, sim, é um ataque claro às crianças e, portanto, às próximas gerações. Certo. E à família, por assim dizer. Principalmente. A família é o alvo a abater. Alvo número 1. O divórcio já tem provocado tudo aquilo que nós sabemos, não é? Hoje em dia transformou-se quase numa espécie de não estás bem, mudas-te e divorciam-se, não é? Nada parece funcionar. As crianças já são filhas do divórcio, que já é uma tragédia para elas. Depois a isso, às vezes, junta-se uma série de parceiros e parceiras que vão passando pela vida dos pais, não é? Eles não têm uma identidade na qual se rever, ou seja, se os filhos são criados só por uma mãe ou só por um pai, falta ali alguém. Uma identidade, não é? Uma identidade na qual eles se revejam, não é? E claramente o ataque é à família, porque quando uma criança entra em casa com ideias completamente absurdas, porque são absurdas, mas com a cabeça feita no sentido que os pais são opressores, de que a religião dos pais é maligna, de que os pais não querem o bem deles enquanto não aprovarem todas as ideias promíscuas que lhes são incutidas na mente deles. É claro que a família vai ser destruída, vai ser desestruturada, não é? Aquelas crianças vão acabar por denunciar os pais às autoridades. E sim, isso está previsto na lei. E isso é, digamos, em alguns países já será mais real. Já. Mas em Portugal... Em vários países. Em Portugal já é um bocadinho. Por exemplo, nos Estados Unidos é uma coisa que já toda a gente sabe, não é? Há famílias que estão a perder os filhos nos Estados Unidos, na Noruega, Alemanha. Há
pais que estão a perder os seus filhos pelo simples facto de não quererem que eles tenham os conteúdos ideológicos de género. Pronto. Okay. Já falámos claramente. Seus filhos são retirados? São-lhes retirados. Okay. E os pais têm que fazer formações, ou melhor, formatações, para passarem a pensar como eles querem como que eles eles querem. pensem. E cá em Portugal nós temos uma lei que já foi aprovada na Generalidade, certo? Que é o projeto de lei 332/15, que na verdade é um copy-paste do despacho 472 de 2019, que foi chumbado pelo Tribunal Constitucional. Então eles fizeram um copy-paste e agora criaram o projeto de lei 332/15, que vem aplicar o ponto 12 da Lei 38, que já foi aprovada em 2018. E é só ler o conteúdo do projeto de Lei 332 para percebermos que os pais que não concordem que, por exemplo, o João passa a querer ser chamado de Maria e a vestir-se como Maria e não como João, e cujos pais não concordem que ele venha a mudar de sexo. Eu estou a fazer assim com os dedos, não sei se alguém está a ver, porque ninguém muda de sexo, muda as características físicas secundárias, mas o ADN, as células, nada muda, não é? E então esses pais serão penalizados, sim, porque isso é considerado violência de género. Isso destrói qualquer família, arrasa qualquer família. E essas crianças ficarão ao cargo de alguém ou à sua sorte? Ficarão ao cargo do Estado, das instituições financiadas pelo Estado também, ou seja, pelo dinheiro dos nossos impostos, porque o Estado não tem dinheiro para pagar nada que não saia dos nossos bolsos. E depois, muitas delas, irremediavelmente, perder-se-ão completamente. Na associação temos recebido algumas queixas e alguns telefonemas de famílias a quem foram retirados os filhos. Em Portugal? Sim. Em Portugal? Sim. E às vezes são retirados, por exemplo, porque a casa não estava suficientemente limpa, de acordo com as técnicas que fazem a retirada, não é? Que aconselham a retirada. E depois, quando essas crianças são devolvidas à família, passados 5, 6 anos, 4, o que for, eles vêm completamente revoltados com tudo e com todos. Não aceitam nenhuma ordem da família, dos pais. Os pais. Não respeitam nada. Alguns batem nas mães, no caso de serem mães sozinhas. Vêm completamente sexualizados. Ou seja, uma vida sexual ativa já. Sim. Tragédia em cima de tragédia. Não é? Portanto, nós estamos já aí nesse limiar. Eu sei que isto parece uma loucura, não é? Mas é verdade. É verdade. Temos vários casos, infelizmente. Parece um filme de terror, não é? Terror mistura ficção científica. Mas não é, Mas é não. real, não é? É real. É real. É real. Infelizmente é. Infelizmente. Sabe que, levando um pouco, e não há como isso, não fazer isso, levando as coisas um pouco para o plano espiritual, não é? Eu quando estudei na escola bíblica Rema, havia lá uma disciplina que era a história da igreja, não é? E pronto, uma cronologia de alguns acontecimentos que marcaram a história da igreja. Mas em muitas situações, na grande maioria das situações, digamos que não deviam ter acontecido. A gente vê que por detrás do pano, por detrás, digamos, daquilo que é aparente e visível, a gente sabe que há uma origem, há uma entidade, neste caso é o próprio diabo, não é? O inimigo das nossas almas, como eu costumo dizer, que usa essas pessoas, usa um sistema e coloca ideias e planos em marcha, mas nós não podemos ficar silenciados, mesmo sabendo que isso acontece no mundo espiritual, é espiritual, não é? Aquilo que a Bíblia fala sobre as hostes espirituais da maldade, os príncipes das trevas, as regiões celestes que se apoderam de nações, porque nós vemos realmente que há determinadas nações, e isto é algo que é tangível, não é? Às vezes entramos em certos ambientes ou países e sente-se que há uma maior influência de determinados... Pronto, não é muito a nossa vertente hoje aqui, mas é tangível essa influência espiritual. Mas não há como, digamos assim, mesmo sendo uma origem espiritual, não há como não combater o bom combate, que neste caso é trazer a verdade às pessoas, não é? E nesse aspecto, e já falamos isso há pouco,
a igreja em Portugal, a voz da igreja, não é? É uma voz muito baixinha, o volume está ali no 1, 2, não é? Porque algumas pessoas se metem à parte, sei lá, por receio de serem excomungados ou serem